Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians. Aqui no Jogo Aberto, o Ronaldo Giovanelli e a Renata Fã trouxeram as últimas novidades do Timão e comentaram aí também com exclusividade sobre essa bomba aí que saiu nos bastidores do Corinthians. Memphis Depay também se posicionou. Vou colocar os melhores momentos aqui para vocês. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Quem é favorito, as estratégias, o que esperar desse jogaço. E agora... Rona, para de secar, Rona. Não, ele me deu uma música. Quando calienta o sol aqui na praia. Que? Sinto seu corpo vibrar. Ai, River Plate. Que coisa linda! É hoje, bebido. Rapaz do céu. Calma, não vai acabar hoje, não. Eu nunca torci pro time argentino, velho. Não vai acabar, não. Calma, mas é porque vai ser assim... só hoje. Bom, o Caio Capato chega com informações de Jogo Aberto, contando o que está acontecendo com o Memphis Depay no Corinthians. Tem o Memphis Depay, deixa eu Fala, vender, Renata, papai. abraço pra você, aos amigos e amigas que nos acompanham no Jogo Aberto. Semana cheia de trabalho para o Corinthians, é tempo pra muita coisa. Pra poder recuperar os jogadores que estão fora de combate, também trabalhar um pouquinho mais o elenco, tem essa oportunidade o técnico Dorival Júnior, e também pra imprensa poder acompanhar ao menos um treinamento aberto, essa oportunidade que estamos tendo neste dia aqui no CT Joaquim Grava. E de cara já deu pra gente ver que nos bastidores, Charles, Memphis, Garro e Carrilho não apareceram no campo, pelo menos na movimentação mais importante do Corinthians, então significa que seguem fazendo tratamentos individualizados, físicos, para ficar à disposição do Corinthians em breve. Raniel, em transição física, deu as caras, participou de boa parte da movimentação, mas ainda deve ficar fora do jogo contra o Sport no final de semana, fora de casa. O Corinthians tentando melhorar também no Campeonato Brasileiro. Assim como o Charles, né, que eu disse que está fazendo tratamento interno no CT Joaquim Grava, mais um volante que não deve ficar à disposição. Em compensação, o Corinthians deve ter Martínez de volta. Depois da data FIFA, teve um problema na mão esquerda que não foi notificado pela seleção venezuelana, mas não preocupa, treinou normalmente, está à disposição do técnico Dorival Júnior. Assim como o Hugo, que teve uma pancada no treinamento, na reapresentação do Corinthians ontem, mas também não preocupa, o lateral esquerdo pode ficar à disposição do elenco. O Dorival tem o Guinegão suspenso, outros jogadores que ainda tentam se recuperar para esse jogo do final de semana, mas quem deu assunto mais uma vez no Corinthians foi Memphis Depay, ainda que não tenha trabalhado no treinamento aqui que a gente teve a possibilidade de acompanhar mais de perto, porque o Memphis, através das redes sociais, comentou supostas mentiras espalhadas com seu nome, possíveis desavenças sobre o planejamento físico dele junto ao clube. No início do mês, o Memphis jogou 2 vezes pela seleção holandesa, voltou da data FIFA, ficou à disposição, participou do jogo contra o Atlético Paranaense, jogo decisivo pela Copa do Brasil, e sentiu a coxa direita. Está fora, saiu nada contente da partida, e o que a gente pôde apurar aqui é que já havia algo detectado, não uma lesão, mas pelo menos um desgaste com relação ao Memphis, que foi a campo porque era de fato um jogo decisivo. Segue burburinho nas redes sociais, segue preparação do Corinthians para mais um jogo do Campeonato Brasileiro no final de semana. Volto com você, Renata. Muito obrigada, Caio Capato. Chico, que história é essa? Qual é a sua interpretação? O Memphis, ele tá irritado porque estão usando ele politicamente, de alguma maneira, né? O contrato vazado, a gente sabe que foi vazado naquela época pela oposição para pressionar a atual gestão. Tem alguns que me disse que ele teria brigado com o Dorival, de que ele estaria causando lá dentro do vestiário. E assim, até onde a gente sabe, não tem nada disso, né? A gente pode criticar o Memphis por qualquer outra coisa, mas ele faltou aquele treinamento depois de notificar o clube por conta de atraso de premiação. E aí foi inclusive punido, teve conversa e tal. De resto, tudo que a gente sabe do Memphis é um comportamento assim... tranquilo, um dos líderes, inclusive, e ele também ficou incomodado com a diária do hotel dele, né? Porque assim, ele mora num hotel em que a diária é muito cara, né? Mas calma também, gente, não é tudo isso, tá? A reapresentação dos jogadores no CT Joaquim Grava, a terça-feira corintiana, na verdade, rodou em volta de assuntos políticos e também um pouco de assuntos midiáticos. Primeiro, a assessoria do clube informou que entregou ao Ministério Público todos os documentos solicitados no inquérito que investiga o uso de cartões corporativos e relatórios de despesas dos dirigentes no período questionado. Vale lembrar também que essa investigação apura supostas irregularidades nos gastos da diretoria, com cartões corporativos, cartões de crédito
e também notas fiscais. Vamos agora ao assunto midiático, né? Porque a maior repercussão do Corinthians, na verdade, aconteceu bem longe do CT Joaquim Grava, dentro de um computador, dentro de um celular. Isso porque Memphis Depay, a cara corintiana, o camisa 10, usou suas redes sociais para desabafar, mandou uma mensagem nada indireta, né? O atacante colocou na sua conta do X, o antigo Twitter, e publicou um texto longo, onde afirma estar sendo alvo de informações falsas. Disse que, por enquanto, né, não vai citar nomes, não vai citar nenhum veículo de imprensa, só que prometeu vir a público nesses próximos dias para esclarecer e rebater também algumas acusações. Então, os próximos capítulos aí de Memphis Depay tendem a ser ainda mais polêmicos, né? Nessa publicação, ele também afirmou que estão tentando colocá-lo contra a torcida e manchar a imagem dele dentro do clube. Agora sim, vamos falar um pouco, pelo menos, de futebol, porque dentro de campo, dentro do CT Joaquim Grava, o Dorival comandou normalmente os trabalhos, já pensando no jogo do Campeonato Brasileiro deste final de semana. Corinthians enfrenta o Sport em Recife, na Ilha do Retiro, e apesar de toda essa situação política que vive o time e também com o camisa 10 corintiano disparando aí nas redes sociais, o clima, pelo menos dentro do CT, até que tá agradável. Apresentação feliz, né? Depois de um resultado positivo, da gente tá passo a passo evoluindo, né? Conquistando os objetivos, que é pontuar e não perder jogos. Então isso traz um ambiente leve e motivante. E essa atmosfera pode melhorar ainda mais depois deste final de semana, isso porque o Corinthians enfrenta o lanterna da competição, o último colocado do Campeonato Brasileiro, o Sport. Tem apenas 11 pontos somados, uma vitória só o Sport. O Corinthians sabe que enfrentar este adversário na Ilha do Retiro, longe de casa, é sim complicado, mas tem a chance, a faca e o queijo. Técnico Dorival Júnior de se manter na parte de cima da tabela, já que está em 9º colocado com 29 pontos somados. Vamos trabalhar para isso. Vamos lá, vai Corinthians. Bom, rapaziada, o Memphis Depay de novo chamou a atenção, né? Ele tá machucado, tratando a sua lesão na posterior da coxa, é uma lesão muscular, e gerou um falatório total pela sua postagem, né, com a vista de São Paulo, no topo da suíte mais cara do Brasil e a melhor suíte do mundo, eleita no Campeonato Mundial das Suítes aí, a suíte presidencial do Rosewood Hotel, que fica aqui próximo da Avenida Paulista, em São Paulo. Realmente uma suíte de luxo, tem plantas nativas lá dentro, tem uma escada do Niemeyer, tem uma jacuzzi não sei lá o que, são 3 andares, tem uma piscina de borda infinita. É uma maluquice, cara. São 900 metros quadrados, uma suíte de hotel. 900 metros quadrados, cara. Então, assim, é tudo muito, muito rico, muito fino, muito, muito glamouroso, e que, pelas informações, tem uma diária no valor de $50 mil. E aí, o que aconteceu? Obviamente a galera fez as contas, né? Peraí, ele mora nessa suíte do Rosewood Hotel no valor de $50 mil a diária. Vamos pro real? R$270 mil. Dependendo da cotação, caiu um pouco de ontem para hoje, né? Pode subir daqui a pouco. Então 265 a 270 mil reais a diária do hotel. Vezes 30, vamos lá. O mês então ele paga para morar R$8 milhões, é isso mesmo? Gente, é óbvio que eu não tenho essa informação, acho que ninguém tem essa informação concreta, mas é óbvio que isso não existe. É óbvio que isso não existe. Muita gente especulou, inclusive, que era pago pelo clube e que, pô, mesmo que ele ganhe 4, 5, 6 milhões, cara, não faz nenhum sentido. E vamos lá, né? Pra quem já se hospedou em hotel, ou até já morou em hotel, ou sabe como funciona a dinâmica de um hotel, sabe que o preço é um por dia e outro num pacote mensal. Então é óbvio que esse valor é reduzido. Ainda assim deve ser muito caro. É óbvio. Mas, gente, o Memphis Depay, a gente consegue entender quanto que ele ganha por mês?
Até hoje eu não sei se é 4, 5 ou 6 milhões de reais. Mas no meio disso, fora as premiações, né? Que estão devendo, que daqui a pouco vem uma bolada, daqui a pouco tem luvas de 1 milhão de euros e tudo mais. E a gente já esmiuçou o contrato dele, já falou a respeito disso. Eu nem gosto de entrar muito nesse assunto. Mas o contrato vazou, enfim, e ele realmente tem um custo elevado. Mas, cara, isso é um valor, assim... Não para você pagar 8 milhões de reais para morar, né? Por mês. Mas é um valor que te dá uma condição de você ter um padrão elevadíssimo. E fora que o Memphis tem outros patrocinadores, enfim, ele tem luvas daqui e dali, ele tem... Cara, a gente não consegue mensurar a capacidade financeira desse cara. Mas eu duvido que ele pague 8 milhões de reais para morar. Provavelmente há um pacote lá que ele pague, sei lá, talvez 1 milhão, 1 milhão e meio. Mas, cara, vamos lá. Se você ganha 8 mil reais por mês, 8 mil não, se você ganha 6 mil reais por mês, você paga 1.500 para morar. Não é? 1.500 para morar. Se você ganha 6, 7 mil reais. A proporção é essa, numa esfera muito, muito maior, né? Porque a gente nem gosta de ficar falando muito disso, porque o Brasil é um país tão desigual, né? E o jogador de futebol ganha muito dinheiro mesmo, né? Porque eles rendem muito para os clubes, né? E no caso do Memphis é uma coisa até fora dos padrões brasileiros. Mas enfim, ele gerou notícia por conta de tudo isso. Ano passado, o Memphis visitou uma casa que fica em Alphaville. No valor, a casa custa... ela custava 110, 120 milhões de reais. Ela custa hoje, ela está avaliada em 150 milhões de reais. Tem carro de Fórmula 1 dentro da casa. Ele visitou essa casa. O aluguel dessa casa era 120 mil dólares por mês. O aluguel desta casa mensal daí, 120 mil dólares. Isso aí devia dar uns 800 mil reais, né? Na cotação 700, 800 mil reais. Para quem ganha 5 milhões, não dá? Não dá para pagar? É isso que a gente não consegue mensurar. E é uma casa absurda, mas ele visitou. Eu até tinha informação de que ele poderia ficar ali e tal, porque ele queria uma casa com proteção, um condomínio, aquela coisa toda e tal. E aí ele teve direito a motorista, papapá. Mas aí resolveu se hospedar em São Paulo, nesse hotel. O Renato Gaúcho, por exemplo, no Grêmio, morava num hotel. Não numa suíte assim, né? Mas no Hotel De Ville, que é próximo do aeroporto ali, o Renato morava lá. Inclusive foi uma das questões que fizeram com que ele saísse de Porto Alegre, né? Porque é um hotel que fica numa região de Porto Alegre, né? E um hotel meio... Ele é baixinho, assim, ele não é muito alto. E a enchente pegou lá. E entrou água no quarto dele, assim. Ele teve que sair meio correndo do hotel, assim, foi uma loucura. Isso mexeu com a cabeça do Renato. Mas enfim, abri esse parênteses aqui só pra dizer que, às vezes, né, o jogador, o treinador e tal, os caras têm vidas tão transitórias que, às vezes, o cara aluga por temporada aqui. É claro que chama atenção, porque a gente tá falando da suíte das mais caras do planeta. E da mais luxuosa e eleita a melhor suíte do mundo. Mas o cara pode pagar. O que eu vou fazer? E aí, diante disso e de outros rumores de que o Memphis estaria criando um problema no vestiário, ou com o próprio Dorival Júnior e tudo mais, ele resolveu se manifestar. E aí o texto dele, lá no X, no X, no Twitter, foi o seguinte: muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra meu nome continuam. Tudo pra quê? Tentar colocar as pessoas contra mim, tentando criar atrito entre os torcedores e eu, tentando criar uma imagem ruim. Vou contar isso a vocês. Chegará um momento que eu falarei sobre algumas coisas, e esse momento será muito em breve. Estou falando diretamente com as pessoas que me envolveram em questões políticas e com as pessoas que trabalham para veículos de comunicação que não conseguem manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras. Cheguei até aqui na vida porque defendo o que é certo. Estou protegido por um poder superior. Eu já vi esse filme várias vezes, desde que decidi não ser um atleta escravo e ficar com 3 dedos de altura no trabalho. Eles tentam me ferrar, mas Deus estendeu a mão sobre minha cabeça. Continuem brincando comigo, mas o karma é real e vai atingir todos. Tome cuidado. Caramba. Essa foi a declaração em inglês, né, evidentemente, do Memphis Depay no X, no Twitter, a respeito disso. Você vê que ele usa a questão política aqui, né? A gente sabe que tem uma oposição que fica até difícil entender nesse momento, né? Claro que imagino que seja muito da renovação e transparência. O problema é que tem muitos correligionários que eram de renovação e transparência e que hoje estão na gestão através do Osmar Stabile, porque, enfim, muitos dirigentes, né, estavam lá, foram até do Augusto Melo. Então, assim, às vezes é difícil a gente entender quem é a oposição no Corinthians, porque tá tudo meio misturado. Mas, claramente, né, tem um grupo político aí que estava no poder e que quer voltar. E aí tem o contrato do Memphis vazado. A quem que interessava isso? Aquele contrato vazado. Sendo que muitos jogadores, como eu já falei pra vocês, têm gatilhos, têm bônus, tudo.
Mas, claro, do Memphis tem um valor superior e é o Memphis, né? Então a repercussão acaba sendo maior. A questão exatamente do custo-benefício dele, quando essas notícias são aventadas, a quem interessa isso? O fato do Memphis, daqui a pouco, ter uma discussão com o Dorival, que nunca foi confirmada, né? Claro, essas coisas realmente não são confirmadas pelas fontes, mas a gente vai pesquisando aqui e ali e não encontra nada a respeito disso. Então, pode ser que seja verdade, eu não vou duvidar da informação, nem sei quem deu a informação. Mas assim, até onde eu sei não tem fundamento isso. O Memphis é um cara que tem as suas peculiaridades, tá? Mas até onde eu sei, ele não gera atrito com as pessoas. Com funcionários, com colegas, com companheiros, com a comissão técnica, não. Ele vai lá, o dia que ele faltou, gerou um problema, e esse problema, até onde eu sei, foi contornado, e tá muito claro do porquê ele faltou, né? Foi um recado, depois dele ter notificado o clube dos atrasos, e aí ele falta, o que eu também não concordo, mas assim, o clube que tá errado na origem, né? De não pagar aquilo que ele deve, mas é claro que o jogador também não pode fazer isso, né? Faltar ao serviço sem justificativa, chegar lá e cobra os seus direitos, né? Como ele fez, mas ele tinha notificado o clube, enfim. Mas, a parte disso, na relação interpessoal, a gente não ouve relatos de problemas do Memphis. Pelo contrário. Então, assim, ele se manifestou porque o clube está num caos político, né, extremo, de rupturas, de divisões, de disputas, de reformulações que não acontecem, de pressão de todos os lados. Então, cara, eu acho que é uma coisa que ele talvez nunca tenha vivido no futebol, o Memphis Depay. E aí ele chega esse barril de pólvora que é o Corinthians. E aí tá tendo que se manifestar. Ele preferiu não citar nomes, mas diz que citará em breve, ou que pelo menos vai se manifestar em breve. Teve aquela vez que ele fez uma música pro Neto, né, que ele ficou meio, bravo com os comentários do Neto e tudo mais, e ali ele deu nome, pelo menos, né, ele tipo direcionou, né, e fez uma música, inclusive. Agora, nesse caso, não, ele deixou meio mais vago, assim, falou de pessoas da comunicação também. Então, enfim. Falando sobre isso, tem bastidores aí que também, de algumas notícias que saíram, de que o Fabinho Soldado estaria na corda bamba, estaria balançando, estaria em xeque. Teve a eleição do Osmar Stabile, né, mantido no cargo até o fim de 2026, e nessa eleição tinha lá o Roque Cittadini, que até falei, fiz um vídeo aqui com vocês, deu uma declaração completamente descabida naquele momento, dizendo que o Fabinho ele seria avaliado, que ele não sabia se ia ficar com o Fabinho, claramente deixando claro que não ficaria. E isso gerando essa instabilidade não só no Fabinho, nos jogadores, no vestiário, na comissão técnica, em todo mundo, porque o Fabinho é um pilar ali do vestiário. E o Cittadini simplesmente, né, não garantiu a permanência do Fabinho. Nesse momento, quando ele dá essa declaração, o vestiário pensa o seguinte: caramba, é o cara que tá brigando por nós aqui, que negocia bicho, salário, atraso, não sei o quê, que vem conversar com a gente olho no olho. Esse cara pode não ficar, dependendo do que acontecer. Como é que o jogador não vai prestar atenção na parte política do clube? Bora lá, Fiel, antes da gente continuar, tem mais uma notícia aqui pra passar pra vocês. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Se tiver um botãozinho pra hypar o vídeo, clica em hypar, você nos ajuda demais. Vai falar aqui pra plataforma que você assiste conteúdo do Corinthians aqui todos os dias. Isso dá uma baita moral aqui pra gente, beleza? Então, agradeço demais, põe um coraçãozinho, um likezinho aí, se inscreva, que isso aí dá muita força pra gente, beleza? Pessoal, você acha que o custo-benefício Memphis Depay compensa no Corinthians, né? É uma pergunta que ecoa muito aí no meio da fiel torcida. Eu que cubro o Corinthians aqui diariamente consigo perceber isso, essa discrepância, essa discordância aqui nos comentários. Uns acham que é bom, uns acham que paga, outros acham que é muito caro, uns falam que ele tem a perna podre. Eu tô falando que eu leio aqui, tá? Uns falam que tem que preservar ele só para os jogos importantes, mas, cara, a verdade é que ele tem um dos melhores contratos que ele já teve na vida, tá? E isso aí eu tô falando de um cara que já jogou que já jogou no Barcelona, né, que já jogou no PSV, um cara que já jogou no Atlético de Madrid. Hoje, no Corinthians, no atual momento, 2025, ele teve um dos melhores contratos da vida dele, né? Então, por isso que ele não quer sair, por isso que tem várias situações, né? Tem a questão que ele é identificado com o clube também, tá? Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? Você mandaria o Memphis Depay embora hoje? Valeu, Memphis, obrigado, né? Vai acabar a Copa do Brasil aí, obrigado pela Copa do Brasil que o Coringão vai ganhar, obrigado pelo Paulista, irmão, você subiu em cima da bola, né? Foi histórico, velho, mas valeu, né? Se você quiser ficar no Coringão aí, de 6 você baixa para 1,5, para 2 você continua, senão vai embora, que é o que ele vai fazer, né? Ninguém baixa salário, né? Ah, mas o cara ganha 6 milhões, independente, mano, olha pra sua realidade, você ganha um X na sua empresa, você quer cortar pela metade o que você ganha? Tem gente que ganha menos do que você, então cada um tem a sua realidade. Diminuir salário, ele não vai. Mas é isso. E aí? Você continuaria com o Memphis independente do salário? O Corinthians paga 2,5 milhas pra ele, né? E o resto quem paga é a patrocinadora. Bora trocar uma ideia aqui nos comentários. Se inscreve aí, curte aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E vai, Corinthians!